Bom, é um longo caminho. Para a gente chegar onde a gente está hoje, a gente tem um longo caminho. Só que esse longo caminho da educação para esse público, para as pessoas com deficiência, eu vou sempre me reportar a pessoas com deficiência e eu vou ter a oportunidade de dizer por que hoje a gente usa esse termo e não usa mais alunos com necessidades educacionais especiais, portadores de deficiência e outras terminologias que são importantes. É importante a gente saber que as palavras elas são carregadas, né, de significado, de conceito, mas eu vou começar lá atrás, né? Quando você inicia o processo, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, da educação de pessoas com deficiência, quem foram os primeiros a se preocupar com isso? Né? Quem foram os primeiros? Os religiosos, estão em conventos, orfanatos, casas de caridade. A educação das pessoas com deficiência, ao contrário dessa escola que começa para formar mão de obra, ela vem como caridade. Né? A educação desse público ela começa como caridade. E isso é muito complicado, porque esse público é praticamente o último a chegar à escola, como a gente conhece hoje. Porque como que começa a escola, né? Essa escola, ela começa para, primeiro, quem primeiro estuda? Homens brancos, de elite. E aí foram chegando os outros grupos. O último grupo a ter entendido que a educação era direito foi o das pessoas com deficiência, dos alunos, alunas, estudantes, como das crianças e bebês com deficiência. Foi o último público praticamente a ter entendido que escola era direito, e não caridade ou concessão ou boa vontade de quem quer que fosse. Então você começa um movimento lá, depois da Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, e entender que se é direito humano é de todos os seres humanos. Você começa a pensar um pouco e os movimentos de pessoas com deficiência, de familiares, isso começa a crescer, a exigência, inclusive, de escolas para esse público, porque eles estavam totalmente fora. Eles não começam, eles não entram direto na escola regular. A gente tem um processo anterior que a gente chama, né, as pessoas que estudam, de segregação, quando surgem as primeiras escolas especiais, geralmente ligadas a essas instituições filantrópicas, as pestalozes, né, as APAES, e você tem essa escola segregada, onde você tem a escola de todo mundo e a escola da pessoa com deficiência. Num segundo momento, isso lá falando já da década de 70, você tem um outro movimento, que é o de integração. Na conversa antes, o Hilário até falou das classes especiais. Quem estudou nessa época, ou na década de 80, quem estudou em rede estadual em São Paulo, vai lembrar. A gente tinha a escola, né? E na escola tinha as classes especiais. Eu estudei no Caetano de Campos, não da Roosevelt, da Aclimação, e ele tinha uma classe especial para alunos com deficiência visual. Eu nunca nem vi esses alunos, enquanto aluna do Caetano de Campos, porque eles ficavam separados. Então, estava na escola, mas não estava na educação de todos. Era separado. Isso era chamado de integração. Em alguns momentos podia estar junto, num recreio, mas não se pensava ainda em estar todo mundo junto e educar todas essas pessoas juntos. Isso vem depois. Né? Aqui no Brasil, a gente pode considerar como um grande marco. A LDB de 71, ela já falava, mas ela falava em tratamento, né? Tratamento para esses alunos, ela não falava em educação. A LDB, né, ela veio posterior à Constituição, então a gente pode dizer que o grande marco no Brasil é a Constituição de 88. É ali que surge pela primeira vez, né, um ordenamento dizendo que as pessoas com deficiência elas tinham que ser atendidas preferencialmente em escolas regulares. Foi o primeiro documento que traça esse caminho, que o Brasil vai adotando até hoje, de adotar uma educação inclusiva. Né? E aí, você tem, na década de 90, o Brasil assina uma série de tratados internacionais, Declaração, Jontiens, Salamanca, Guatemala, e a gente tem, finalmente, lá para 2001, a primeira legislação no Brasil que organiza, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, diretriz número 2, de 2001. É a primeira vez que vai se tratar que os alunos têm que ser todos matriculados nas escolas, e as escolas precisam se organizar. Quem é educador, às vezes você lendo isso a grosso modo, a gente fala, poxa, mas aí tem que matricular também as escolas que se organizem, né? Todo mundo que quer educar tem que acreditar que todo mundo pode
aprender. A mesma coisa, ao mesmo tempo? Não. Acho que o grande desafio, e que acho que é importante a gente pensar, que a gente escuta muito quando se fala de um aluno com deficiência na escola regular, na sala de aula regular, assim. Mas ele não está aprendendo nada aqui. Gente, ele está aqui, mas ele não está aprendendo nada. E aí a gente tem que fazer várias perguntas. Primeira, o que é aprender? O que é valorizado como aprendizado? E se esse não está aprendendo nada, os outros estão aprendendo tudo? Né? Porque se os outros estiverem aprendendo tudo, todos os problemas estão resolvidos. O problema é só os alunos com deficiência, e não é. A gente costuma propor esse exercício, né? Se eu retiro esses meninos da classe, tudo vai bem? Todos os outros estão bem? E a gente sabe os desafios que a educação nacional tem. Bom, o grande marco que a gente pode destacar mesmo, né, para a educação das pessoas com deficiência no Brasil, e aconteceu, e a educação inclusiva no Brasil, acho que é importante que se diga, ela tem nome, ela tem sobrenome, ela acontece por força política, força de vontade política e políticas públicas durante, especialmente as gestões dos governos Lula e Dilma, um período que vai de 2003 a 2016. Isso não pode deixar de ser dito quando a gente está falando de história, porque é nesse momento, a Política Nacional de Educação Especial, que é de 2008, ela traz alguns gráficos e mostra a explosão de matrículas de alunos com deficiência a partir desse investimento em política pública. Né? Lá em 2003, lá início do governo Lula, começa-se um grande projeto no MEC chamado Educação Inclusiva Direito de Todos. Porque a gente tem muita referência de São Paulo. São Paulo é um mundo, mas o Brasil tem 5 mil municípios. E tem municípios que não têm a menor condição de estruturar uma questão tão grandiosa naquele momento se não fosse o apoio federal, se não fosse o MEC, que levou para municípios ônibus escolares, material para salas de recursos multifuncionais, ofereceu formação para professores. Então, se em São Paulo, naquele momento, era um município já rico e que podia abrir mão, ou um estado, mesmo estado, Brasil afora, se não houvesse esse investimento muito importante, as coisas não teriam andado. Então, foi preciso mudar todo o ordenamento do país, né? Todo o ordenamento jurídico, adequar toda a legislação que a gente tinha, até que se chegasse realmente na política que nós temos hoje. Antes disso, a gente tem o Brasil, ele é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2007. Ao contrário das outras convenções, essa foi promulgada como emenda constitucional. Então, ela passa a compor a Constituição do país. Ela não é só mais um tratado, ela tem força de lei.